Oi, pessoal. Boa tarde. Hoje é diferente, né? Hoje é tarde, não é noite. Me perdoem pelo atraso. Eu tive uma urgência, mas estou aqui e vai dar tudo certo na nossa meditação de hoje. Ontem, meditação de ontem, fiquei muito feliz, recebi alguns feedbacks de vocês e recebi algumas perguntinhas na caixinha de perguntas que eu achei muito incrível. E uma delas que eu resolvi trazer hoje, porque vai casar um pouquinho com a nossa meditação, foi... Deixa eu lembrar exatamente como estava na pergunta. Por que nós escolhemos o sofrimento? Por que nós temos que passar por sofrimentos? Essa foi uma das perguntas que eu recebi na caixinha. Eu achei uma pergunta muito boa e uma pergunta muito válida para a gente conversar um pouquinho sobre a meditação. Primeiro, será que a gente realmente escolhe? Quando a gente fala de sofrimento, é uma coisa meio ampla, né? Mas vamos lá. Se a gente está num planeta, nosso planeta aqui é regido por algumas leis, em alguns momentos eu falei para vocês de leis herméticas, mas eu nunca entro falando cada uma delas, existem 7, mas a última delas é chamada de causa e efeito. Ou seja, tem muita coisa que a gente passa na nossa vida, por mais que você não entenda, tem coisas que você passa na sua vida que você acredita que é ruim e que isso te gera sofrimento, e você não entende que isso na verdade é uma reação de alguma ação que você fez. Você teve alguma ação, você plantou uma sementinha, e essa situação que você está colhendo hoje na sua vida é fruto dessa semente que você plantou. Só que às vezes você plantou isso há tanto tempo, há tantos anos, que você não sabe mais fazer essa coligação, não sabe fazer essa ligação. Então, eu vejo que existem, vou colocar assim, tipos de sofrimento. Existe um sofrimento que acontece porque é o preço que você paga de atitudes que você teve, e existe uma coisa também que vale a pena muito ser falada aqui. Sempre é falado, na verdade eu nem sei aonde foi que eu vi, acredito que tenha sido em alguma palestra, que nós seres humanos aprendemos de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, muitas das vezes nós preferimos passar e ter esse aprendizado através da dor. Por quê? Porque a gente escolhe passar pela experiência para ter o aprendizado. E a experiência geralmente traz algumas situações que você não tiver amadurecimento de algumas situações anteriores, e isso vai te gerar dor. Essa dor, ela vem, talvez, da não compreensão, de não compreender alguma lição anterior. E aí ela vem, ixi, parou aqui, travou, não sei se travou de vocês, o nosso sentimento sobre quando a gente está em dias ruins. E que talvez nos seus piores dias, nos seus piores momentos, na sua pior dor, é um momento onde você consegue ter o seu maior aprendizado. Se você consegue tirar proveito dessa situação, você consegue às vezes criar algo, criar do fundo da sua dor, uma música, uma imagem, uma obra de arte que representa um pouquinho disso, representa um pouquinho do que é você. Hoje, a meditação de hoje, nosso objeto de meditação cedo foi: se você fosse uma andorinha, eu acho que eu falei pássaro, né? Se você fosse um pássaro voando no verão e pudesse levar consigo 2 sonhos, quais sonhos seriam? Por que eu coloquei sonhos que você pudesse levar? No seu primeiro dia, na sua primeira meditação do primeiro dia, foi falado para você escolher algo que você queria, que você quer muito. Depois a gente reforçou esse algo que você quer em algumas meditações, a gente visualizou isso, a gente trouxe para você aquele sentimento de completude, aquele sentimento de que aquilo já era real na sua vida, só que quando eu fiz isso, eu criei uma via de comunicação no seu cérebro, eu criei essa imagem, eu criei esse sentimento, eu criei essa via de comunicação. Só que essa via de comunicação, ela precisa ser alimentada. E por isso eu trouxe essas imagens outras vezes na sua meditação. Por quê? Exatamente por isso, porque eu tinha o intuito de alimentar isso dentro de você, para você fortalecer esse canal de comunicação. Só que olha que interessante, depois você escreve aqui nos comentários ou me manda direct me contando. Quando eu pergunto para você o que você quer, muitos ou a maioria de vocês pensam em algo físico. Talvez, nossa, eu quero
um carro, quero uma casa, quero um emprego, quero ganhar tanto, quero isso, quero aquilo. Mas quando eu falo para você, leve 2 sonhos, quando eu falo para você sobre sonho, a tendência das pessoas é pensar em coisas mais subjetivas e não tão objetivas como coisas materiais. Quando eu pergunto para você qual é o seu maior sonho, talvez você não vire para mim falar, meu maior sonho é ter uma casa ou ter um carro. Algumas pessoas vão me dizer, o meu maior sonho é ver minha mãe pela última vez, é dar um abraço em fulano. Meu maior sonho era conseguir ter um relacionamento saudável. Meu maior sonho era conseguir ter harmonia na minha família. Meu maior sonho era ter um mundo melhor, onde as pessoas se tratassem bem. Quando eu falo sonho e trago para você a sensação de liberdade, por exemplo, se você é um pássaro que está voando, o ato de voar, o ato de você estar alto, sentindo tanto o vento, quanto o sol, quanto todos os fenômenos da natureza, isso traz uma sensação de liberdade. E quando você é livre, significa que nada te prende. Se nada te prende, o seu sonho pode ser do tamanho e da proporção que você quiser. Por isso que hoje eu mudei a pergunta ao invés de eu perguntar para você o que você quer, eu perguntei qual é o sonho que você levaria, porque como alguém que, entre aspas, está liberto, você poderia ter qualquer tipo de sonho. E agora que entra uma coisa muito interessante que eu quero que você analise. Você já deve ter ponderado qual é o seu maior sonho. Se você não ponderou e está ponderando agora durante a nossa live, pense qual é o seu maior sonho. E agora eu quero que você pense, que você volta lá na meditação do dia 1. O seu maior sonho é ligado com aquilo que você quer? Ou são coisas totalmente distintas? Se o seu sonho é totalmente distinto daquilo que você quer, como esse sonho pode ser real? Porque o que acontece? Quando esse sonho não é ligado com as coisas que você quer, com os objetivos que você tem, não é ligado com o planejamento que você tem profundo para a sua vida, ele simplesmente vai continuar sendo mais um sonho. Ele não vai se tornar realidade porque os pontos fixos que ele precisa para amadurecer e para acontecer não vão existir. Porque ele só fica no campo da sua imaginação, na sua ideia, e talvez você ache isso longe demais. Tá, mas Stephanie, tem coisas que não tem como eu realizar. Por exemplo, não tem como eu dar um último abraço na minha mãe que faleceu, ou no meu pai, ou vivenciar isso novamente. Não, realmente não tem como você dar esse último abraço a uma pessoa que faleceu. Mas tem como você descobrir por que você queria dar esse último abraço. Talvez foi porque você não demonstrou que você gostava daquela pessoa e isso traz com que você tenha algum remorso, algum arrependimento. E se quando você consegue entender a profundidade desse sentimento ou de remorso ou de arrependimento, você consegue tratar. Então o seu maior sonho, que era de dar um abraço, ainda é consequência de algum sentimento que veio antes disso. Então você consegue analisar. Quando você consegue analisar e consegue tratar isso, aí você realmente vai ter o seu sonho que não é ligado a um sentimento de culpa ou de cobrança. Aparentemente, eu sei que todos, quando a gente fala nesse quesito de perder algo, parece que é só uma saudade. Mas do que será que você mais vai sentir saudade da pessoa? Isso é muito engraçado. Uma vez eu vi um vídeo, queria saber o nome de quem era para eu postar aqui e colocar referência para vocês, que falou algo muito interessante para mim. Falou muito interessante, né? E para mim, eu levei para mim. Quando você perde alguém, a saudade que você sente, às vezes não é da presença da pessoa na sua vida, mas é a pessoa que você é na presença dessa pessoa que partiu. E você sabe que você não vai ser mais essa pessoa porque você não tem mais aquela pessoa para você ser a pessoa que você gostaria de ser. E se esse for o seu caso, ou for o caso de alguém que você conhece, é muito interessante você conseguir perceber por que você gostava tanto da pessoa que você era do lado dessa pessoa. E o que faz com que você não seja ela todo o tempo. E aí nós vamos chegar num grande ponto. Hoje, na nossa meditação, na parte de concentração,
que nós vamos fazer na nossa meditação? Eu quero que você consiga alinhar aquilo que você sonha com aquilo que você quer. Porque senão o seu sonho ele nunca vai se tornar realidade. E a gente vai mais uma vez fortalecer aquela imagem inicial do seu dia 1. Nossa, Stephanie, depois do dia 1 já existiu 16 dias, hoje é a 16ª meditação, já mudei de ideia várias vezes, minha percepção das coisas já mudou, já quero outras coisas. Não tem problema, mas eu volto aqui, eu acho que eu já falei algumas vezes nas lives, mas que eu vou falar de novo. É muito importante que você comece a entender esse seu invólucro do querer, das coisas que você quer. Se você já mudou de ideia sobre o que você quer 2 ou 3 vezes durante a live, todas as vezes que eu falo, gente, sabe aquela meditação do dia 1, hoje nós vamos fortalecer ela, e você fala, nossa, já mudei. Se você já mudou constantemente aquilo que você quer, porque na verdade você não sabe o que você quer. Então, gaste um tempinho, por isso que eu coloco a meditação pela parte da manhã, para você ter um período durante o seu dia, sabe, um ótimo período para meditar, a gente tomando banho, você está lavando seu cabelo, lá tá tomando banho, você já vai pensando no objeto da meditação. Você vai tomar seu cafezinho da tarde, vai pensando no seu objeto da meditação. Umas 2 lives para trás eu falei, e eu vou deixar aqui registrado de novo, essas meditações são meditações muito profundas. É como se a gente estivesse passando aqui por um intensivo. Cada objeto de meditação que a gente está passando, que a gente está fazendo, você geralmente gasta 1 semana pensando sobre aquilo, amadurecendo essa ideia, deliberando melhor sobre aquilo, porque tudo isso são coisas que você vai levar para a vida. A gente está falando aqui de sonhos, a gente está falando aqui de princípios, nós estamos falando de concepções muito profundas. E eu sei que muitas das coisas que a gente foi perguntando, foi deliberando aqui, talvez você nunca tenha pensado. Mas agora que eu coloquei esse ponto, essa questão para ser pensada, para ser analisada, tenta aprofundar nesse pensamento, tente chegar em conclusões genuínas suas. Quando eu falo genuínas suas, é sem aquela lente da sociedade ou até mesmo a sua lente daquilo que você acredita que é moralmente aceito ou que é certo e errado. Tem muita coisa boa que você descarta porque você acha que é errado, pelo seu ponto de vista de certo e errado, sendo que na verdade quando você vê é mais profundo aquilo, você descobre que tinha coisas boas ali que você poderia ter grandes aprendizados. Então hoje na nossa meditação nós vamos fazer, como sempre o começo dela, eu vou contar de 10 a 0. E eu peço que você visualize esses números da forma como eu vou contando e visualize a parte do seu corpo. Ontem foi muito legal, né? Porque aí eu dei um outro significado para as partes do corpo para você. Mas é importante que por mais que a gente não vá fazer concentrado nessas partes do seu corpo, que você vai visualizando ela para você ir melhorando sua consciência corporal, tá bom? Depois que a gente fizer essa contagem, depois que você entrar em estado mais profundo, nós vamos fazer a nossa respiração. E então, nós vamos trabalhar de novo na imagem do que seria o seu maior sonho. Como você poderia alcançar o seu maior sonho? O que você precisa para ter o seu maior sonho? E como você precisa chegar lá? Porque você precisa ter esse cronograma, digamos assim, ou pelo menos uma ideia de como isso acontece. E mesmo se for uma coisa abstrata, uma coisa que seja mais um sentimento, é importante que você se aprofunde nele. Você viu como eu fiz essa análise genérica, mas era só para você pegar o fio da ideia? Por exemplo, nossa, porque eu sinto falta de como eu era com tal pessoa. Por quê? Porque né, eu não me sentia julgada. Por que você se sente julgado? Sim, por quê? Eu preciso que você vá fazendo essa autoanálise para você ir se compreendendo e chegando na questão, tá bom? Então, nesse momento, senta numa posição cômoda e confortável. Se tiver algo que tá te incomodando, que tá te apertando, que te incomode de alguma forma, tira. Porque agora é o momento de você ficar totalmente relaxado, totalmente relaxada, pra gente fazer a nossa meditação. Então, eu vou dar um tempinho para você se ajeitar. Se você quiser fazer sentado, pode fazer sentado. Se você quiser fazer deitado, pode fazer deitado. Faça da forma como você se sentir mais confortável.
E nesse momento, feche seus olhos, respira profundamente. A exalar o ar devagarinho, vai trazendo mais tranquilidade. Quando você puxa o ar e quando você solta o ar, entra um fluxo de energia novo dentro de você e quando você solta, ele sai, ele circula. Isso vai fazendo que toda a sua energia seja renovada. Comece a ter consciência dessa energia que entra do seu corpo e que sai do seu corpo pela sua respiração. Agora, na contagem de 10 a 0, nós vamos relaxar ainda mais e entrar em estados mais profundos. 10, relaxa os seus pés, relaxa a planta dos seus pés. 9, relaxa sua panturrilha, relaxa sua canela. 8, relaxa o seu joelho. 7, relaxa a sua coxa. 6, relaxa o seu quadril. 5, sinta os seus órgãos internos trabalhando de forma harmônica, cada um no seu tempo. 4, relaxa o seu ombro, o seu trapézio. 3, relaxa os seus braços. 2, relaxa sua cabeça, seus olhos. 1, relaxa sua língua, sua bochecha. 0, você está completamente relaxado, totalmente pronto para a realização de todos os seus desejos, de todos os seus sonhos. Agora nós vamos fazer nossa respiração. Puxa o ar, segura, solta o ar, segura, puxa o ar, segura, solta o ar, segura, puxa o ar, segura, solta o ar, segura, puxa o ar, segura, solta o ar, segura. Respira normalmente agora, uma respiração leve e profunda. Nesse momento eu quero que você imagine o seu maior sonho. Crie mentalmente a imagem do seu maior sonho. Se for um sentimento, traga esse sentimento e se visualize nesse sentimento. Se for algo físico, crie esse algo físico. Coloca toda a riqueza de detalhes. É importante que dentro dessa imagem você se sinta realizado. Depois que você construiu tudo dentro da sua imagem, agora eu quero que você coloque dentro da sua imagem como se tudo que você sonhasse ou tudo que você desejasse desse errado e assiste. Como se tivesse uma enxurrada de catástrofes. Como se aquilo que você sentisse o oposto, ou como se aquilo que você desejasse tivesse desmoronando, tivesse acabando, como se fosse o seu maior medo. Coloque o seu maior medo dentro do seu sonho. Ótimo. Agora analisa como você se sente. Agora visualize de novo o seu sonho da forma como você idealiza, da forma como você queria que ele fosse.
e veja ele dessa forma. Coloca a maior riqueza de detalhes que você conseguir. E se caso for um sentimento, coloque muito peso e muita emoção nesse sentimento. É importante que você sinta ele. Sinta realizado e sinta como se já fosse seu. Nesse momento, nós vamos passar 1 minuto, e esse 1 minuto, hoje, especificamente hoje, você vai ser grato pelo seu sonho, como se você já tivesse ele e como se você já vivesse ele. A sua gratidão vai ser sobre esse desejo, sobre esse sonho. Esse 1 minuto vai ser o tempo suficiente para você restaurar toda a sua energia e o contato com seu eu. Na contagem agora de 5 a 0, seguindo a sua ordem, você vai voltando para estado de ondas mais rápidas e você vai poder abrir os seus olhos. Antes de finalizar a sua imagem, eu quero que você coloque a cor violeta, como se você englobasse o seu sonho em uma esfera violeta, e essa esfera violeta vai circular todo o seu sonho. Seu sonho está totalmente protegido e se tornará realidade. 5, mexa seus pés, sinta seus pés. 4, mexa suas pernas, sinta suas pernas. 3, respira profundamente. 2, 1, pode abrir seus olhos. Oi de novo para quem está abrindo os olhinhos agora e saindo da meditação. Oi para quem entrou no meio, Vânia, Renata, Michele. Pessoal, por que eu fiz isso? Por que eu coloquei dentro do seu sonho ou dentro do seu desejo o que você tinha mais medo? Você já parou para pensar que tem muita situação que você queria que ela desse certo? Você queria que ela fosse de uma forma, mas ela não acontece da forma como você quer. Ela geralmente acontece da forma como você não quer, da forma como você tem medo. Porque você consegue colocar muito mais peso nas coisas que você tem medo. Só que quando você projeta esse medo em algo e você vê que ele não existe, você tira a força desse medo e só existe o algo que é real. Por isso que eu fiz com que você colocasse aquilo que você tinha medo dentro da sua imagem, para você ver que a proporção dele é pequena perto do real, que talvez esse medo ele nem exista, porque só do seu sentimento, a sua apreensão de algo dar errado, de medo que algo aconteça, faz com que você nutra mais o medo do que o seu desejo sobre aquilo que você quer. Então, às vezes, nós precisamos trazer o medo para você ver que ele não é real, para você depois chegar naquilo que você quer. É por isso que a gente fez isso hoje na sua imagem, no seu sonho. Amanhã, nós vamos estar aqui de volta para a nossa meditação do 17º dia, às 8h30. Um grande beijo para cada um de vocês, um ótimo final de semana para todos vocês. Até amanhã, 6h06 da manhã, vai ter um novo post no Instagram com o objeto da nossa meditação de amanhã. Eu já tinha dito que a meditação dessa semana ela já vai começar a ficar mais intensa. Agora a nossa parte de meditação, em alguns momentos, ela vai ficando menor. E a nossa conversa e deliberação no começo dessa live, no começo da nossa meditação, vai ser maior. Porque agora a gente vai entrar em alguns quesitos mais profundos. E essas perguntas profundas que serão feitas na meditação, você precisa de algumas deliberações. Você precisa de alguns elementos. Então eu vou deliberar isso junto com vocês
nas próximas meditações, tá bom? Um beijo, pessoal. Até amanhã, 8h30, para nossa meditação.